Hoje nós queremos falar sobre 3 sistemas de interpretação bíblica. Então nós vamos entrar um pouco em hermenêutica bíblica, que é a ciência e a arte de interpretar os textos sagrados. E os 3 sistemas de interpretação bíblica são o sistema, a interpretação literal, a interpretação figurada e a interpretação simbólica. E nós queremos fazer menção ao livro que nós estudamos para falar sobre esse assunto. Está aí na tela, é o Plano Divino através dos séculos, da CBAD, N. Lawrence Walson, e estão as 2 capas. Eu conheço mais a 2ª capa, que é o meu livro, e eu indico para vocês que são estudantes da Bíblia e que querem aprender como interpretar corretamente a Bíblia. Vamos falar hoje sobre interpretação literal. O que é a interpretação literal da Bíblia? Então nós já vimos que a interpretação bíblica pode ser literal, segundo o livro Plano Divino através dos séculos, a interpretação figurada e a interpretação simbólica. E hoje nós vamos falar sobre a interpretação literal da Bíblia. Significa dar à passagem em questão uma interpretação comum, de bom senso, em que as palavras são tomadas no sentido usual e costumeiro. É segundo a letra, é uma interpretação literal, uma interpretação ao pé da letra. Então a interpretação literal é quando a passagem bíblica fala em porta, ela não está falando em janela ou tem outro tipo de interpretação, não. É porta mesmo, literalmente é porta, quando se faz interpretação literal. Vou usar um texto bíblico em que nós vemos que só cabe interpretar de maneira literal esse texto. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33, que diz assim: Eis que conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor teu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. O anjo aparecendo, dando a mensagem da encarnação de Jesus para uma virgem, a Virgem Maria. E a interpretação é literal. Apesar de virgem, ela ia conceber e ela daria à luz a um filho. E esse filho seria chamado de Jesus, que significa o Salvador. E continua o anjo dizendo: este será grande. Ou seja, Jesus, que é o filho chamado Filho do Altíssimo, ele seria chamado grande. E seria chamado também Filho do Altíssimo. Ou seja, Jesus é Deus e seria chamado de Deus, literalmente falando. Por isso Tomé disse: Senhor meu e Deus meu, quando teve contato com Jesus ressuscitado. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Está falando sobre o reinado terreno de Jesus. E ele é filho de Davi, ou seja, além de como Deus, ele é chamado filho de Deus, e como homem, ele seria descendente de Davi, o rei. E se cumprirá de maneira literal a profecia que o reino de Davi não terá fim através de Jacó. E isso nós sabemos que acontecerá durante o milênio, em que Cristo governará sobre toda a terra, e ele será um rei dos reis e senhor dos senhores. Vamos ver Isaías 7,14, que fala sobre o nascimento virginal de Jesus. Lá em Isaías 7,14, que está aí na tela, que você vai ver agora, diz assim: Pois o Senhor mesmo vos dará o sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Aqui nós estamos vendo que essa profecia se cumpriu não de maneira figurada, nem de maneira simbólica, se cumpriu de maneira literal. Por que se cumpriu de maneira literal? A virgem, no caso Maria, ficou grávida. Ela deu à luz a um filho, que segundo Lucas 1:33 seria chamado Filho do Altíssimo. Mas aqui o profeta Isaías diz que ele se chamará Emanuel. Significa o quê? A palavra Emanuel significa Deus conosco. Ou seja, a virgem
conceberia, daria à luz um filho e ele seria divino, ele seria Deus encarnado, Deus feito homem e habitando entre nós. Então essa profecia era para ser e foi interpretada de maneira literal. Eu acho que está bem claro o que é uma interpretação literal da Bíblia. Então Lucas, no capítulo 1, versículo 31 a 33, fala clara e literalmente que Cristo nasceria da Virgem, seria chamado o Filho de Deus e seria o herdeiro do trono do seu pai Davi. Para ficar mais claro na sua mente, está aí na tela exatamente a frase que eu acabei de falar agora. Eu quero deixar bem claro uma coisa. A regra de interpretação literal é a regra recomendada na maioria dos casos. A Bíblia deve ser interpretada de maneira literal em todos os casos? Não. Mas na grande maioria dos casos, as passagens bíblicas devem ser interpretadas de maneira literal. E nós devemos usá-la sempre que for possível. Sabemos que há passagens que não podem ser interpretadas literalmente. E nós vamos descobrir isso durante a leitura. Nós vamos ver o conteúdo dessa passagem. E nós vamos ver que é impossível interpretá-la de maneira literal. Então, nós vamos ter que usar a interpretação simbólica ou alegórica. Mas, então, existem razões óbvias que nos fazem exigir esse tipo de interpretação, que não é literal, mas é interpretação figurada ou simbólica. Mas sempre que possível, eu quero enfatizar isso, sempre que for possível, nós devemos empregar o modo literal de interpretar a Bíblia. Em contraste com isso, nós temos a interpretação figurada e a interpretação simbólica. A primeira regra de interpretação bíblica, e isso encontrei no livro Curso de Teologia, que está aí na sua tela, do Claudemir, ele diz o seguinte: é preciso, o quanto seja possível, tornar as palavras das Escrituras em seu sentido usual e comum. Então, sempre que for possível, o quanto seja possível, nós devemos interpretar a Bíblia no sentido, tomando as palavras que estão lá, no seu sentido usual e comum. Então, quando nós vemos na palavra de Deus que Jesus morreu e foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, isso aconteceu literalmente. Não é fantasia, não é uma palavra figurada, não. Jesus sofreu por amor de nós. Ele foi morto ali na cruz do Calvário, entre dois ladrões. Mas ele não permaneceu na sepultura. Se cumpriu de maneira literal o que ele havia falado. No terceiro dia, ele ressuscitou de entre os mortos e vive para sempre. Está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Isso é uma interpretação literal. Isso realmente ocorreu. Jesus está vivo e reina para sempre. E está apto para interceder por nós, está à direita de Deus Pai, sentado à direita de Deus Pai, mostrando a sua posição de autoridade, juntamente com Deus Pai, Deus Filho, que é Ele, e Deus Espírito Santo. E quando nós vemos no martírio de Estevão, em que ele olhou para o céu e viu os céus abertos, e disse que Jesus estava em pé, à direita do trono de Deus, nós devemos interpretar também de maneira literal. Qual é a posição normal de Jesus? Sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas na hora em que o crente está para ir ao seu encontro, diz a palavra de Deus que ele ficou de pé, do lado do trono do Pai. Isso eu interpreto de maneira literal, não interpreto de maneira simbólica ou alegórica. Não, Jesus, ele está à direita de Deus Pai, e toda vez que um crente, que um homem de Deus, ou mesmo uma pessoa que não confia em Deus, não crê ainda nele, mas que clama pelo nome dele,
Ele está à direita de Deus Pai, ele fica de pé para responder às nossas orações e para vir o nosso socorro ou para nos receber na sua glória. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você possa crer nesse Jesus, que de maneira literal, não alegórica ou de maneira simbólica, morreu na cruz do Calvário por amor de mim e por amor de você. Que você possa desfrutar das bênçãos do Senhor, sabendo que Ele está pronto para vir em nosso socorro. E eu interpreto isso de maneira literal. Quero agradecer a todos vocês que têm divulgado os nossos vídeos e que têm escutado as nossas programações na rádio web da Comunidade Eterna Aliança. Todos vocês que têm participado dos nossos estudos bíblicos das 7 às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde e às 22 horas, em que nós fazemos estudo bíblico diário acerca, ensinando de maneira certa aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. A palavra de Deus é a nossa bússola, ela que nos mostra o caminho que devemos andar. A palavra de Deus é a maior autoridade que nós temos aqui na terra. Nada substitui a autoridade da palavra de Deus. Profecia humana é profecia humana, não substitui a palavra de Deus. Revelações de anjo também são revelações que têm uma origem duvidosa, porque a verdadeira revelação nós encontramos na palavra de Deus. Eu espero que você aprenda conosco a interpretar de maneira correta a palavra do Senhor. Seja essa interpretação literal, seja ela a interpretação figurada, seja ela a interpretação simbólica. Que Deus lhe abençoe, que Deus nos abençoe. Amém.